Brasil ocupa a 16ª posição em termos das emissões, sendo que 75% delas são desmatamento da Amazônia. E o que deixa o Brasil numa situação esquisita, e a exposição do Brasil é esquisita por duas razões. Primeiro, é uma emissão desgraçadazinha de chata, né? Porque, desmatamento da Amazônia, a gente não sabe nem se desmatamento é bom, quer dizer, então, de repente, a gente está com uma mina de ouro na mão, porque se a gente acha que o desmatamento é uma coisa ruim, então parar o desmatamento vai ser uma coisa boa para o Brasil e vai ser uma coisa maravilhosa globalmente, porque diminui as emissões. Então, pode ser uma mina de ouro. Ou não. A Amazônia pode ser a nossa esperança de expansão da fronteira agrícola, de crescimento, de geração de empregos, etc. E não me venha com essa história de botar uma cerca na Amazônia, porque isso aí é ingerência internacional e a comunidade europeia e dos Estados Unidos comprando a Amazônia. E, além da Amazônia ser uma grande fonte de emissão e ter uma economia esquisita, o resto, o Brasil, é um absurdo de limpo. As emissões do setor energético do Brasil são, por causa do setor transporte, principalmente, o Brasil é outra particularidade, né? O Brasil é o país líder disparado em biocombustíveis, né, com o negócio do álcool. Faz um trabalho, infelizmente, muito ruim de venda da economia do negócio. E outro assunto muito legal, uma pauta grande aí sobre o Brasil vender o etanol como uma questão super interessante para o aquecimento global. Biocombustível é qualquer substância animal ou vegetal que forneça energia a partir de sua queima. Os biocombustíveis são obtidos através de recursos renováveis como a cana-de-açúcar e o milho. Por isso, eles são considerados como um meio seguro de se reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Não há a menor chance de você trocar o petróleo, né, na escala com que ele é queimado no mundo, por mesmo uma fração minúscula desse petróleo por álcool. Não há a menor chance disso acontecer, né, porque basicamente o consumo é extraordinariamente alto e sem uma forte redução do consumo de petróleo, não há saída para o nosso planeta. A questão é simples, basicamente como isso. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, né, para captura de CO2 da atmosfera, para aumento de eficiência energética, por exemplo, de painéis fotovoltaicos, né? Recentemente, novas tecnologias com nanotecnologia foram desenvolvidas que dobram a eficiência de painéis fotovoltaicos para a produção de eletricidade diretamente. Então, a ciência está aumentando a um passo grande. Mas é fundamental entender que sem uma revisão do nosso modelo de consumo de matérias-primas de energia, realmente não temos saída. E se vocês olharem em volta, né, esta alteração no padrão de consumo, ao meu ver, já está ocorrendo, né? Não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, você pega nos Estados Unidos hoje, né, o carro que é mais procurado do ponto de vista de aquisição de carros novos é o Toyota Prius, né? É um carro híbrido, tá? Que ele emite 3 vezes menos CO2 do que um carro convencional fazendo absolutamente o mesmo trabalho. Como é que ele funciona? Ele tem 4 motores elétricos, então é um carro elétrico, mas não é um carro elétrico que você liga na tomada. É um carro elétrico cujas baterias são alimentadas por um minúsculo motor a diesel extremamente eficiente, que roda em condições ótimas de emissão de CO2, carrega as baterias e você anda com um carro elétrico. O carro é extremamente silencioso, um motorzinho muito pequeno, um consumo muito reduzido, e esse carro tem fila de 6 meses para compra na Califórnia, por exemplo, hoje. Essas mudanças também estão ocorrendo na Europa, né? Então o Parlamento Europeu está votando uma legislação, por exemplo, que impede a circulação a partir de 2012, tá? Na Europa, de qualquer carro que emita mais do que 200 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, um carro normal, um Astra aqui brasileiro, tá, emite da ordem de 170, 180 gramas de CO2 quando queima gasolina. Tá? Então, isso significa o seguinte, que a Comunidade Econômica Europeia, basicamente isso inviabiliza você ter esses grandes BMW, esses grandes Porsche e assim por diante,
de circular em território europeu. Então, isso está sendo negociado no parlamento, né? Provavelmente a lei não vai ser flat, né? Ou seja, proíbe-se, mas certamente vai haver impostos muito pesados se você quiser que o seu carro emita acima desses valores. Então, isso também é um indicativo de que o padrão está mudando, o padrão de consumo, e isso é extremamente positivo, eu acho, para a sociedade planetária como um todo. A grande questão que sobra é o que fazer com países como China, Índia, Tailândia, Malásia, África do Sul, que ainda estão no nível de consumo de energia realmente abaixo, né, de qualquer valor que possa ser classificado como pobreza, né, e que, obviamente, tem o legítimo direito, né, de também almejar um padrão de nível de consumo sustentável. A questão é como fazer isso e como negociar, né, países ricos versus países em desenvolvimento, um corte de emissões que seja justo, que seja aceitável, que basicamente não desestabilize o sistema sociopolítico como ele está estruturado hoje. Haveria um modelo de desenvolvimento econômico alternativo para esses países em desenvolvimento que pudesse reduzir essa emissão de poluentes? Haveria um modelo como esse, ou o Banco Mundial considera essa possibilidade? O Banco Mundial não é uma instituição para isso. O Banco Mundial é uma instituição, ela é surpreendentemente esperta no sentido, quer dizer, por favor, não digam que é uma besta, é um burro, é uma instituição pesada, mas não é nada burra. Pensa-se muito lá dentro, as pessoas têm tempo para burro para pensar seriamente a questão do desenvolvimento. Agora, isso é uma coisa... No fundo, você está tocando o dedo no que é desenvolvimento realmente, né? O que você quer, como define desenvolvimento e o que você quer. O que as sociedades definem, como se isso, aliás, pudesse ser definido, sei lá, se pode ser definido. Quando a gente diz que está indo, o banco, pelo menos, se fez a brilhante ideia de não dizer, o que a gente está combatendo, a missão nossa no desenvolvimento é combater a pobreza e promover o crescimento econômico. Daqui para frente, o problema é com os países em desenvolvimento. É uma pena que seja um problema tão injusto, e esse é um dos problemas mais injustos que qualquer um de nós já se deparou, porque ele começou com os países ricos. Quem vai ser mais violentamente afetado são os países pobres. E agora que os países pobres estão começando a crescer o uso de energia, para começar a crescer, agora diz assim, agora não dá. Agora tem que parar aí, porque senão vai todo mundo ficar debaixo d'água. Então, sentar na mesa para discutir esse problema é razoavelmente complicado. E é mais complicado ainda se a gente achar que, não tem solução, realmente não dá nem para saída, porque como é que vai sentar a comunidade europeia e os Estados Unidos com os países em desenvolvimento? Vai se negociar o quê? Qual é o compromisso que se pode chegar para reverter aquelas tendências? Não tem, quer dizer, aquelas tendências estão ali, não tem como. Não dá para fazer um compromisso com os países em desenvolvimento de parar nem nada. E os países industrializados também, você não pode, quer dizer, vou pedir o quê? Eles já estão com as emissões constantes e diminuindo, mas diminuir mais, cair, ficar negativo. Então tem um limite até onde a gente acha que pode fazer um acordo, né? E eu não tenho absolutamente a menor ideia de como é que isso vai adiante. Eu tenho opiniões sobre o Brasil, os países em desenvolvimento, os países industrializados, mas aí é uma questão tão política quanto se queira, né?